Pronto, estamos gravando. Então, olha só, pessoal, nós havíamos corrigido o exercício 5, né? Então, falta o 6 e o 7 para nós corrigirmos. Vamos corrigir eles rapidinho aqui, então. Ó. Vamos dar uma olhadinha no 6, letra A. Olha só, quem vai ser o meu fator racionalizante aqui, pessoal? Acaba sendo quem? Acaba sendo 3 menos o raiz de 5. Esse é o meu fator racionalizante. Então, 3 menos o raiz de 5. Você vai acabar tendo o que, pessoal? Ó, aplica a distributiva. Então, ó, 3 vezes 3, que vai dar o quê? 9 raiz de 3. Mais com menos é menos. Você vai ter o quê? Você vai ter 3 raiz de 3 vezes menos raiz de 5, que vai ficar o quê? Vai ficar 3 raiz de 15. Nota que eu tenho o produto da soma pela diferença. Toda vez que eu tenho o produto da soma pela diferença, o que eu faço? Eu aplico o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, ó, vou acabar tendo o quê? 3 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. Raiz de 5 ao quadrado, simplifica, vai ficar o quê? Vai ficar somente 5. Vou acabar tendo o quê, então? Meu resultado final vai ser quem? Vai ser 9 raiz de 3 menos 3 raiz de 15 sobre 4. Ok? Depois, o que nós vamos ter? Ó, nós acabamos tendo a letra B. O que nós temos na B? Ó? Na B, nós temos 7 sobre raiz de 5 menos 2. Quem vai ser o meu fator racionalizante, pessoal? Lembra, o meu fator racionalizante vai acabar sendo o menos raiz de 5. Opa. O menos raiz de 5. Tá? Menos raiz de 5. Ó, menos 2. Então, aqui embaixo também vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo menos raiz de 5 menos 2. Então, aplicando a distributiva, você vai ter como resultado quem? O resultado final vai acabar sendo 7 raiz de 5 mais 14. Ó. Aplica a distributiva. Deixa eu só fazer aqui do lado. Vou melhorar isso aqui e vou fazer aqui do lado. Ó. Opa. Isso aqui. Vamos lá. Ó. Então, fazendo bem certinho aqui. Ó. Menos raiz de 5 menos 2. E aqui, menos raiz de 5 menos 2. Você vai acabar tendo o quê? Ó? Você acaba tendo aqui e aqui fazendo distributiva. Então, tu vai ter menos 7 raiz de 5 menos 14 sobre quem? Sobre ó, o quadrado do primeiro termo, que é raiz de 5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é quem? Que é 2 ao quadrado. Gente, olha como vai dar um resultado diferente só pelo fato de eu ter feito a racionalização pelo valor correto. Olha como vai dar diferente. Você vai acabar tendo o que aqui, pessoal? Olha só. Vai ter menos 7 raiz de 5 menos 14 sobre 1. Sobre 1. E o que vai acontecer? Quando está dividido por 1, esse denominador some. O meu resultado vai acabar sendo quem? Menos 7 raiz de 5 menos 14. Tudo bem? Então, esse aqui acaba sendo o meu resultado. Olha como ele ficou diferente desse aqui. Ah, Álvaro, mas um é positivo e o outro é negativo. Sim, um é positivo e o outro é negativo. Isso muda toda a questão, altera toda a resolução do exercício. Tá?
Só vou pedir para quem está com o áudio ligado, deixar desligado, pessoal. Tá? Então, apagando aqui para nós continuarmos. Tá? Deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Só um pouquinho. Deixa só eu conferir uma coisa. Aqui. Acertei quem é. Então, ó, vamos lá. Nós vamos ter o que, ó? Letra C. O que nós temos na letra C, ó? Quem vai ser o fator racionalizante aqui, pessoal? O fator racionalizante é o menos 2 mais o raiz de 3, ó. Menos 2 mais raiz de 3. Aqui vai acabar sendo quem? Acaba sendo menos 2 mais o raiz de 3. Então, ó, aplicando a distributiva, você vai acabar tendo quem? Menos 10 mais 5 raiz de 3 sobre quem? Ó? Produto da soma pela diferença. Então, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Quadrado do menos 2, que vai dar 4, menos o quadrado do raiz de 3, que vai dar 3. O denominador ficou 1. Quem vai ser o meu resultado? Meu resultado acaba sendo menos 10 mais 5 raiz de 3. Maria Manuela, tu estás prestando atenção? Tu sabes que a aula está sendo gravada, né? Então, ó, vamos apagar aqui, tá? Para nós fazermos a letra D. O que nós temos na letra D? Olha só, na letra D eu acabo tendo quem, pessoal? Eu acabo tendo essa expressão aqui. Como é que vai ficar o meu fator racionalizante? Eu vou trocar o sinal de quem? Da raiz. Então, eu vou ter menos raiz de 3 menos 2. E aqui, menos raiz de 3 menos 2. Então, aplicando a distributiva, pessoal, como é que vai ficar essa coisa aqui? Ó? Nota que aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Né? Aliás, aqui eu tenho que fazer a distributiva. Então, mais com menos vai dar menos raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3. Aqui, mais com menos, que vai dar menos. Então, menos 2 raiz de 3. Mais com menos, que vai dar menos 2 raiz de 3. Mais com menos, que vai dar menos 2 vezes 2, que vai dar 4. Sobre. Vou acabar tendo o quê? Ó? O quadrado da soma menos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O produto da soma pela diferença. Então, vou ter raiz de 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Como é que vai ficar essa coisa então, pessoal? Olha só arrumando aqui. Posso juntar os termos semelhantes. Vou ter menos 7 menos 4 raiz de 3 sobre quem? Ó? Raiz de 3 ao quadrado, que é 3, menos 2 ao quadrado, que é 4. Portanto, essa coisa aqui vai ficar como? Ó? Vou fazer aqui embaixo. Menos 7 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 sobre menos 1. Como eu tenho o denominador sendo menos 1, eu inverto o sinal de todo mundo. Vai acabar ficando como? A gente acaba ficando 7 mais 4 raiz de 3. Ok? Esse aqui que acaba sendo o meu resultado final. Tá? Nota que ele fica diferente do resultado da apostila. Por quê? Por causa do fator racionalizante. Tá bom? Então, apagando aqui, nós vamos ter o quê? Nós temos o último exercício. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Pronto. Depois nós temos o último exercício. Quem é o último exercício? É o 7. E o 7 pede para fazer o quê? O 7 pede para fazer a racionalização.
Nota que, racionalizando a expressão do exercício 7, eu vou ter quem como resultado? Eu acabo tendo a letra E. Tá? Mesmo esquema. Aplica o fator racionalizante, faz as multiplicações, junta os termos. E ou D? Letra D. Ó, letra D. Faz as multiplicações necessárias e você acaba tendo como resultado a letra D. Ok? Gente, olha só. Agora eu vou continuar a explicação do conteúdo a partir da página, deixa eu achar aqui. Cadê? Então, vamos voltar lá em cima, tá? Que nós vamos ver essa parte aqui, ó, que é a parte que fala do cubo. Essa parte aqui, ó. O cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Ou seja, quando eu pego dois termos e somados eu elevo ao cubo, ou eu pego dois termos e subtraídos eu elevo ao cubo. Como é que vai funcionar isso, pessoal? Como é que funciona essa expressão? Tu vai ter uma regra para resolver isso, tá? Como é que vai funcionar isso? Ó? Se você tem dois termos somados e elevados ao cubo, tu vai fazer o quê? Ó? Tu vai seguir esse modelo aqui, ó. Vai ser o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Tá bom? Álvaro, e se for a diferença de dois, o cubo da diferença? É a mesma coisa. A única coisa que vai acabar mudando, pessoal, são os sinais. É só isso que acaba mudando. Então você vai ter o que? Você vai ter o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Tá? Então, você vai usar essa regra aqui e você vai usar essa regra aqui. Álvaro, dá de fazer distributiva? Dá de fazer distributiva também, não tem problema nenhum. Você pode aplicar a regra distributiva que vai dar certo também, tá bom? Ó, por exemplo, eu vou abrir um exemplo aqui para vocês verem, ó. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Ó, eu vou fazer o quê? Deixa eu puxar a janela aqui. Aqui, ó. Por exemplo, se o professor tem assim, ó. Vamos pensar. Eu tenho 2 mais x elevado ao cubo. Como é que eu vou desenvolver isso aqui, pessoal? Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar lá na minha apostila como é que é a regra para desenvolver o cubo da soma. Ah, o cubo da soma está aqui, ó. Até anota essa expressão aqui. Então, tu vai ter o quê? A mais B elevado ao cubo. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, vamos lá. Vamos aplicar a regra aqui na minha expressão. Ó. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu sei que eu tenho que calcular quem, gente? Eu tenho que calcular o cubo do primeiro. Então, vai ser o primeiro termo elevado ao cubo. Certo? Mais quem? Mais 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo. Tudo bem? Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo elevado ao quadrado. Mais quem? Mais o segundo termo elevado ao
cubo. Tudo bem? No momento que você montou a expressão, é só resolver as contas. Você vai ter o quê? 2 ao cubo. 2 ao cubo vai dar 8. Mais 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4 que vai dar quanto? Vai dar 12. 12x. Mais quem? 3 vezes 2 que é 6. 6 vezes x ao quadrado. Então, 6x ao quadrado. Mais o x ao cubo que já está pronto. Mais x ao cubo. Pronto. Acabou a história. Entendido? Então, é só aplicar a regrinha. Quando for o cubo da soma, você vai aplicar o quê, pessoal? Você vai aplicar essa relação aqui. Anota rapidinho aí, ó. O cubo da soma vai ser quem? A mais B ao cubo. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tudo bem? Tranquilo? Ó, vou fazer mais um Tu exemplo. consegue repetir, professor? Tu consegue repetir Ó, rapidinho? vamos de novo. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá? Ó, vou fazer mais um exemplo lá rapidinho. Ó. Como é que vai ficar essa coisa então, gente? Ó, vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó, que eu tenha, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, eu tenha 2x mais y. Isso aqui, não, a gente já fez com 2, né? Vamos mudar. 3. Pronto. 3x mais y elevado ao cubo. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aplicar a regrinha direto. Não preciso ficar fazendo distributiva. Eu aplico a regra direto, sem passar trabalho. Tá? Então vamos lá. Ó. O que eu tenho primeiro? É o cubo do primeiro termo. Então quem é meu primeiro termo? 3x. Então 3x elevado ao cubo. Tá? Opa, ficou 2x, ficou x e x aqui. Então, 3, meu Deus. 3x elevado ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo, que é 3x, vezes o segundo termo. Aliás, mais 3 vezes o primeiro termo. Opa, digitei errado aqui. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, ou seja, 3x elevado ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, que é 3x, vezes o quadrado do segundo termo. Quem é o quadrado do meu segundo termo? É o y ao quadrado. Mais quem? Mais o cubo do segundo termo. Beleza, montei a expressão. O que eu vou fazer agora? Igual. Agora eu vou resolver essa coisa. Então, ó, 3 ao cubo é quanto, gente? 3 ao cubo é 27. 27x ao cubo. Beleza? Mais quem? 3 ao quadrado vai ficar o quê? Vai ficar 9. X ao quadrado é x ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso aqui? 9x ao quadrado vezes 3 vai dar o quê? 27x ao quadrado vezes y. Mais, aqui, ó, 3 vezes 3 vai dar 9. 9xy ao quadrado. Mais o cubo do segundo, mais o y ao cubo. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Tu vais armar a tua conta e depois tu vai só resolvendo ela, tá? Deixa eu só tirar
essas anotações aqui de cima, porque isso aqui era outra coisa. Tá? Só tirar aqui. Pronto. Tá? Então, o que vai acontecer, gente? O cubo da soma vai funcionar desse jeito. Nós temos também o que, pessoal? Nós temos o cubo da diferença. Como é que vai ser o cubo da diferença? O que vai mudar no cubo da diferença? Se eu tenho a menos b elevado ao cubo, a única coisa que muda aqui é que o segundo termo vai estar o quê? O segundo termo vai estar negativo e o último termo, o último cubo, vai estar o quê? O último cubo vai estar negativo também. Então vai acabar sendo quem? Ó? O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Tudo bem? Então, ó, é a mesma coisa. O que vai acabar mudando? Acaba mudando somente os sinais. Ó, se nós temos, por exemplo, algo assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, se eu tivesse assim, eu tivesse 3 menos x elevado ao cubo, seguindo a minha regrinha. Opa! Seguindo a regrinha que está lá no material. Eu vou ter o quê? Ó? Vamos lá. O cubo do primeiro termo, 3 elevado ao cubo, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, vezes o segundo termo, vezes x. Mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo elevado ao quadrado. Menos quem? Menos o segundo termo elevado ao cubo. Menos x elevado ao cubo. Tudo bem? Como é que vai ficar essa coisa então, gente? Olha só. Resolvendo as contas, eu vou ter o quê? Ó? 3 ao cubo é 27. 27 menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 também vai ser 27. 27 vezes x. Mais 3 vezes 3, que vai dar quanto? 3 vezes 3, que vai dar 9. 9x ao quadrado. Menos quem? Menos x ao cubo. Tudo bem? Então, o que acaba mudando aqui, pessoal? A única coisa que muda são os sinais. É só isso que acaba mudando. Tudo bem? Tranquilo? Então, a ideia, gente, é somente que você aplique aquela regrinha para resolver os teus exercícios. Tá bom? O que acontece? Olha só. Eu vou parar a gravação da aula agora, tá?